Filipenses, capítulo 4, verso 4 ao 9. Filipenses 4, verso 4 ao 9. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Somente até aqui, irmãos. Amém. Carta de Paulo aos irmãos que estavam em Filipos. Uma irmandade abençoada. Uma irmandade que deu suporte ao ministério de Paulo. Uma irmandade no meio de uma cidade próspera. Era uma cidade importante ao Império Romano, onde tudo que havia em Roma, seja modelo de governo, modelo de comércio, havia na cidade de Filipos. Assim como em Éfeso, assim como em Corinto, assim como em Tessalônica, cidades importantes onde o Senhor despertou o apóstolo Paulo e aqueles por quem, através do trabalho dele, recebeu a anunciação do Evangelho da Graça, pelo despertamento do Espírito Santo, eles foram e plantaram igrejas nesses locais. Se voltarmos no livro do Atos dos Apóstolos, nas viagens missionárias de Paulo, de início o interesse dele era atravessar a Ásia, mas um anjo apareceu para ele e orientou o caminho dele para que ele anunciasse nestas cidades. E a anunciação em Filipos deu início à evangelização, à anunciação da graça na Europa. Bem, irmãos, uma igreja de paz, uma igreja de suporte, uma igreja ajudadora, uma igreja que suportou o ministério de Paulo, uma igreja que não trazia conflito, não trazia confusão. E essa carta é já vamos para os momentos finais da carta. São desejos de paz
que Paulo teve para aqueles irmãos. E a palavra do Senhor atravessa os séculos, atravessou milênios, ficou oculta e foi encontrada há séculos e foram ajustadas na compilação do livro da Bíblia e chegou para você até o dia deste culto, na celebração desse serviço. Você vem com a tua necessidade iminente, atual, emergencial, com as tuas frustrações de uma vida, e não faz muito sentido que o Senhor fale contigo com um texto tão antigo. Mas a palavra do Senhor, ela tem poder e ela se faz atual para cada um de nós que recebemos esse culto. Aos que estão conosco há muito tempo, aos que estão recebendo o culto por esses dias ou neste dia, não importa a maneira como você chegou até aqui, o Senhor te trouxe. Você está neste momento no centro da vontade de Deus. E a mensagem que o Senhor tem para nós é a anunciação de que tenhamos o nosso coração e a nossa mente voltada a fazer o que é bom, a pensar no que é bom. Uma criança, você deixa ela com um amigo chamado YouTube e só vigia o que vai acontecer. Se ela pegar e começar a assistir guerra, terminando, vai dar trabalho para abandonar o aparelho, vai parar quando acabar a bateria. Ela vai querer lutar, ela vai estar enviesada para o conflito. Se você pegar uma criança e colocar ela para assistir no YouTube ou no TikTok músicas, danças, ela vai ficar enviesada para a dança. Ela vai querer dançar. É assim se ela assistir um futebol, um esporte, a criança vai querer praticar aquele esporte. Se ela, enfim, ela assume, ela recebe, ela fica impactada com aquela mensagem. Se você começar a discutir com a tua esposa, com o teu esposo, teu companheiro, companheira, tudo que você não gosta dele ou dela, ainda que seja de um bom entendimento para melhorar, a outra pessoa vai falar o que ela não gosta em você também. Tá dada a largada para confusão. Haverá conflito. É assim no emprego. É assim na relação de cliente. A palavra do Senhor hoje vem nos instruindo que assim como uma criança se enche de uma informação que a tecnologia dá para ela, a qual devemos ser vigilantes para não deixar que isso aconteça,
O Senhor está nos instruindo para que nos enchamos daquilo que é bom, do que é agradável, do que é honesto, do que é puro, do que é justo, do que é de boa fama e de em tudo aquilo que há virtude. Os dias podem ser extremamente maus. Os dias podem estar difíceis para nós. Mas tenha a tua mente cheia das coisas que são positivas, das coisas que elevam o teu espírito, que elevam a tua mente, que te deixam próximo do nosso Deus. E por que fazemos assim, amados irmãos? Porque é a palavra. Se estivesse aqui um conselho onde o Paulo deixasse para os filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo que é falso, tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro, pensai nisso. Não. Então aqui não é uma palavra de neurolinguística, de instrução. Isso aqui não é um coach, isso aqui é a palavra de Deus na tua vida. As enfermidades, as tribulações, os enfrentamentos do dia a dia que você está passando, tenha a mente positiva. O Senhor é contigo, o Senhor te trará a vitória, o Senhor abrirá caminhos novos para que você possa passar. O que é bom, nisso pensai. E regozijai-vos sempre no Senhor, irmãos. Não estejais inquietos. Tem inquietude, tem perturbação, Deus te ouve. Não reclama, não sai reclamando para o vizinho. Ajoelha e fala com Deus. Só que a instrução da palavra é sempre com ação de graças. Não tenha pressa para orar. Não tenha pressa para se levantar. Você não tem sono à noite? Ao invés de tomar antidepressivo, ora. Ora 2 horas. Ora 3 horas. E agradeça por tudo que o Senhor fez na tua vida. Comece agradecendo por você ter alcançado a graça de ser gerado no ventre da tua mãe. Comece agradecendo pelo teu nascimento. Faça uma narrativa da tua vida, de tudo de bom que o Senhor trouxe na tua vida até o dia de hoje. Pode estar na prova que for, agradeça a Deus por tudo, pelo todo o suporte, pela toda a condição de você estar na presença dele até o dia de hoje. Os erros que você passou, que perturbam o teu coração, a tua mente, você sofreu, agradeça, já passou, não tem o que fazer. Agradeça e peça misericórdia a Deus. E todas as tuas aflições, apresenta ao Senhor, peça ao Senhor a guia, peça ao Senhor a condução da tua vida, peça ao Senhor que Ele vá guiando os teus passos por onde você passar. Entendam, irmãos, é a palavra do Senhor, foi escrita a uma igreja de paz, a uma igreja de um coração preparado. E esta carta chega até o teu coração neste culto. Essa carta chega até a tua família neste culto que você está recebendo. O Senhor nos convida que apresentemos as nossas petições a Ele, sempre com ação de graças. E não deixe que nada tire a tua paz.
Vai tudo bem, meu irmão? Vai tudo bem, graças a Deus. Esteja com a sua mente ligada em Jesus Cristo. Nós temos que ter confiança em Deus. No caminho que você estiver, no enfrentamento em que você estiver, tenha a tua mente ligada em Cristo. Irmãos, Deus cura dor de dente? Cura. Deus prepara atendimento para o necessitado? Prepara. Deus cura de câncer? Cura. Esse Deus cura. Esse Deus que nós servimos, cura. Esse Deus que nós servimos, atende. É o tudo na hora do nada. A palavra que o Senhor nos manda hoje não muda o curso das promessas na tua vida. O que o Senhor tem nos instruído neste culto, que aquietemos a nossa mente e o nosso coração e confiemos no Senhor. Tem alguém enfermo na tua casa? O Senhor te repreende de pensar na morte do seu ente querido. Tem alguém enfermo na tua casa? O pensamento é de vida. O pensamento é de saúde. O pensamento é de restabelecimento de força. O pensamento é que o tratamento vai dar certo. O pensamento é que Cristo Jesus tudo pode. É oração por saúde. É oração por libertação. Irmãos, será que nós não sabemos nem orar? Se você orar para Deus aceitando ou confirmando a desgraça chega. Hoje o Senhor te desperta. Pense, medite, deseje no que é bom. O mundo está indo de mal a pior. Você com emprego, você com resguardo na tua casa, na tua família, e só fica pensando, vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Acho que agora vai. Agora acabou. Vai chegar a derrota na tua casa, sim. É o que você está traindo para você. É o que você está no teu coração. A oração é o que tem dentro da gente. A gente vai remoendo o que tem dentro de nós e nós colocamos ao conhecimento do nosso Deus o que temos dentro de nós. E hoje o Senhor te fala, para de desejar mal. Para de atrair para você ou sentenciar na tua vida a derrota. É vida. É vida com abundância. É a plenitude da graça, do amor, da alegria. Receba essa palavra, meus irmãos. Não posso, não consigo. Ixi, isso daí é bom para os outros, porque para mim não dá. Não posso me formar numa faculdade. Não posso ter um casamento feliz e próspero. Não posso começar vendendo limão na feira e me tornar um grande empresário. Não vou ter nunca cargo na igreja. Não posso, não consigo, não é para mim. É para você sim. É para nós sim. O Deus que nós servimos é Deus de vida. O Deus que nós servimos é Deus de vitória. O Deus que você serve é Deus que levanta a cabeça do oprimido, que levanta a cabeça do abatido, que leva a saúde no meio dos enfermos. Quando o Senhor passeou, andou pela terra, viveu o ministério dele, aquele anunciação que ele era o Cristo, por onde ele entrava, tinha pesca maravilhosa, tinha regeneração de membros daqueles que eram coxos, tinha ressuscitação porque a morte não podia com ele. Esse é o Deus que você serve. Até quando você fará o teu Deus fraco?
Até quando você estará pecando diante de Deus, anunciando que na tua vida é só derrota, fazendo daqueles que têm fé motivo de chacota? Hoje, Deus te repreende no nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, receba essa instrução, receba essa carta. Estamos diante de um Deus forte. Estamos diante de um Deus poderoso, que não teria nada que olhar para nós, que somos fracos, que somos errantes. Mas a misericórdia dele se renova na nossa vida todas as manhãs. E somos dependentes dele. E devemos agir buscando agradar a ele, dando ação de graças pelas misericórdias dele nas nossas vidas. Agora enche o teu coração, a tua mente, com o verso 8 do que lemos. Quanto ao mais, amados irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e que há virtude, e que há louvor, pensai, desejai, buscai, peçai ao Deus que fez os céus e a terra. Peça, invoque o Senhor porque é bom, invoque o Senhor porque para o que é justo, para o que é honesto, para o que tem louvor. É disso que a palavra se trata hoje. Que possamos ter entendimento até para buscar a Deus. E na tua vida cotidiana, para de reclamar. Reclama porque não foi atendido no hospital. Reclama porque o ônibus atrasou. Reclama porque o carro está velho. Reclama, irmãos. Que reclamões que nós somos. Que deixemos para trás essas coisas. Que no lugar de reclamar, que possamos dar sempre ação de graças pelo Senhor nas nossas vidas. É assim que o Senhor se fará presente e poderoso e transformará nossas vidas. Se você reclama na situação que você está, você vai ser sempre um reclamão. O Senhor te colocará num lugar alto e você sempre achando defeito, sempre criticando, sempre provocando. Deus não é teu empregado. Deus é Deus, você precisa dele. Troque toda sorte de reclamação por ação de graças e pensai naquilo que é bom para você, para tua família. Aliás, peça, invoque o Senhor pelo bem dos teus filhos, da tua família, para que a tua casa vá bem. Não que você vá bem e você se destoe dos teus. Isso é hipocrisia. Peça para que o Senhor abençoe a tua casa, a tua igreja, a tua irmandade, a tua seção de trabalho, os teus funcionários, os teus clientes, os teus fornecedores. Seja, ao invés de um reclamão, um abençoador. E o Senhor será contigo, o Senhor será conosco. Esta é a palavra, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em agradecimento, vamos buscar o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia, bendito é o teu nome, glória
Glória ao Criador. Bondoso Deus e eterno Pai que está nos céus, te somos gratos mais uma vez por estarmos na tua presença, louvando e bendizendo o teu santo nome de Pai. Graças damos a ti, Senhor, pelos hinos entoados, pela oração que tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da tua glória. Graças te damos por tudo quanto temos vivido, maiormente te somos gratos pelos conselhos da sua santa e bendita palavra. Graças te damos, Senhor, porque tu és um Deus que ainda numa repreensão tem benção. Permita que possamos nos converter a nossa mente, o nosso coração, para colocar em prática os teus santos conselhos dessa palavra. Permita que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas, pelo amor do teu santo nome. E cumpre em nós, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua virtude, fazendo, Senhor, que tenhamos dias de paz, dias prósperos na tua presença. Permita, Senhor eterno, que esta comunhão, este entendimento da tua palavra, alcance a todos nós que ela recebemos. E te pedimos, Senhor, que haja transformação nos nossos corações, da mesma maneira que te pedimos, Senhor, que tu possa entrar na vida de cada um de nós e colocando em ordem as nossas aflições, as nossas petições. Quantos dos teus filhos, Senhor, das tuas filhas, que estão clamando a tua misericórdia, enfermidades, causas difíceis na tua presença, famílias que estão distantes um do outro por causa da enfermidade, por causa do cuidado do vírus. Nós te pedimos, Senhor, coloca o teu povo em liberdade pelo amor do teu nome. Venha ao nosso encontro. Coloca, Senhor eterno, para cada uma célula ruim, enferma, coloca 5 células boas combatendo toda sorte de enfermidade, mas coloca o teu povo com saúde para te louvar e te glorificar. Tudo isso pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, a qual, passeando, andando pela terra, foi um anunciador de milagres. Senhor, que haja milagre no meio de nós, que haja regeneração de membros no meio de nós. Senhor eterno, o rim que está parado, põe para funcionar. Senhor eterno, o pulmão que está tomado por uma enfermidade, limpa pelo amor do teu santo nome. O coração, Senhor, que não funciona direito, Senhor, transforma num coração de criança sadia, pelo amor do teu santo nome. A mente perturbada, depressiva, com enfermidades, Senhor, limpa, coloca uma mente sadia, de paz, alegre, por te servir na terra. Te pedimos por nós, por quem amamos, por quem clamamos, ou nas famílias onde há enfermidade imperando, Senhor, como na família do José e da sua mãe, que estão os dois enfrentando câncer. Senhor, visita com saúde a casa dos teus filhos nesta noite, pelo amor do teu santo nome. Senhor eterno, não tem hora, não tem data, não tem dia, não tem tarde, não tem noite para tu operar. E nós te clamamos, entre com poder e glória, e que o teu nome seja manifestado por nós, pelo teu povo, dos teus favores, dos teus milagres nas nossas vidas. Tudo isso confiando, te apresentando, Senhor, pela intercessão de Jesus Cristo, nosso Senhor, na certeza de alcançar estas bênçãos. Te agradecemos, não só por hoje, mas é por toda a eternidade. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.